Oficialmente, a primeira versão jogável de Tetris surgiu em 6 de junho de 1984. Programado no rudimentar computador soviético Electronica 60, a pouca memória disponível, somada à sua baixa capacidade de processamento, tornava o mesmo incapaz de lidar com gráficos. Com tamanha limitação, a saída encontrada por seu criador foi a de representar suas peças mediante o uso de colchetes. Afinal, equipado com o sistema operacional RT11, o Electronica só podia lidar com textos e símbolos. Esta primeira versão do jogo ocupava míseros 2.7 KB em um disquete daquela época, e apesar do diminuto tamanho, estava destinado a se tornar um dos grandes ícones da história na área de jogos. Algo que certamente jamais passou pela cabeça daqueles que contribuíram para torná-lo realidade. Percebam que falei daqueles que contribuíram, pois apesar do que muitos acreditam, ou acreditavam, como foi o meu caso, a existência de Tetris se deve não apenas a Alexei Leonidovich Pazitnov, seu criador, mas também a outros dois personagens que tiveram grande importância, como vocês irão constatar neste vídeo. Nossa história tem início no Centro de Computadores da Academia Soviética de Ciências, mais precisamente no Dorodnitsyn Computer Center, local onde Alexei Pazitnov e seu amigo Dmitry Pavlovsky se conheceram. Ambos eram formados em engenharia da computação, com Alexei ocupando o cargo de programador, atuando no campo de inteligência artificial e reconhecimento de fala. O terceiro personagem de nossa história chama-se Vadim Viktorovich Gerasimov, que na época, com seus 16 anos de idade, era um jovem estudante do ensino médio. Arkady Borkovsky, seu professor na disciplina de computação, era um engenheiro do Centro de Computação da Academia de Ciência Soviética, que, percebendo o talento nato do rapaz nesta área, toma a decisão em apresentá-lo a pessoas que conhecia no Centro de Computação Dorodnitsyn, instituição governamental esta que passaria a frequentar, tendo oportunidade para desenvolver enormemente suas habilidades como programador, enquanto estudava codificação para o sistema operacional das máquinas equipadas com o MS-DOS que existiam no local. Tamanho esforço e dedicação tornaria Vadim uma figura conhecida dos demais programadores. Seu aprendizado em ritmo acelerado chama a atenção dos pesquisadores do centro, em especial de Dmitry Pavlovsky, que fica impressionado com o jovem estudante ao tomar conhecimento do seu trabalho na criação de um programa para criptografar diretórios no MS-DOS. Tamanha desenvoltura fez com que se sentisse à vontade para revelar a Vadim sua paixão por jogos de computador, assim como lhe mostrar alguns que havia criado em uma das enormes máquinas que ocupavam boa parte das salas no local. Tendo a pretensão de transferir seus jogos do mainframe para PCs mais compactos e avançados, como os da IBM, que haviam sido adquiridos pela Academia de Ciência, pergunta ao programador de 16 anos se estaria interessado em ajudá-lo a fazer tal conversão e a trabalharem juntos na criação de novas ideias para desenvolverem mais jogos. Sem pestanejar, Vadim aceita a proposta, fazendo com que Dmitry tomasse a decisão de lhe entregar o código-fonte de uma de suas criações. O resultado pôde ser visto no dia seguinte, com uma versão do jogo para PC totalmente funcional, fazendo com que a partir daquele momento, além de começarem a trabalhar juntos, Dmitry resolvesse apresentá-lo a seu amigo Alexei. Assim como Dmitry, ele também tinha interesse no desenvolvimento de jogos para computador, chegando inclusive a mostrar para a dupla alguns que havia desenvolvido anteriormente. Os três resolvem então formar uma equipe, onde Vadim Gerasimov seria o responsável pela programação e designer gráfico. O pequeno grupo passa então a realizar reuniões após o horário de trabalho, onde amadureciam a ideia em se criar uma dúzia de jogos altamente viciantes para computador, com o objetivo de vender este conjunto na forma de um pacote de disquetes. Empolgado com a ideia, Vadim chamou o tal pacote de Computer Fanfare. Mas, passado o entusiasmo do primeiro momento, se dão conta de que seria impossível vender o produto criado por eles a nível comercial. Isso porque na então União Soviética não existia a noção de direitos de propriedade intelectual, pois tudo que fosse criado por qualquer cidadão pertenceria automaticamente ao governo, que por sua vez disponibilizaria tal produto à sociedade de forma gratuita. Tal informação foi confirmada certa vez por Alexei em entrevista concedida à BBC de Londres.
momento em que revelou, naquela época, não fazerem ideia de que um software desenvolvido fosse considerado um produto e que o mesmo pudesse ser vendido ou protegido por lei. Mas voltando às reuniões, o pequeno grupo continuou a realizá-las com frequência, onde discutiam novas ideias e faziam a conversão dos jogos já criados. O resultado pôde ser visto em poucas semanas, com a maioria dos que haviam sido desenvolvidos no Electronica 60 funcionando perfeitamente no MS-DOS. Logicamente que fiquei curioso em saber que jogos foram esses. Mas mesmo após muita pesquisa, a resposta não foi satisfatória. Isso porque, apesar de ter descoberto essas duas belezinhas, é impossível saber se as mesmas fizeram parte deste, digamos, pacote de conversões, ou mesmo do tal pacote de jogos altamente viciantes, já que tais informações foram perdidas com o tempo. Mas e quanto a Tetris? Muitos de vocês devem estar se perguntando agora. Bem, apesar do seu desenvolvimento ter tido início meses após a pequena equipe ser formada, o jogo que levaria Alexei a criá-lo de forma inesperada já existia meses antes de começarem a trabalhar juntos e antes mesmo de Dmitry apresentá-lo a Vadim Gerasimov. O nome deste jogo era Genetic Engineering, e segundo o relato do próprio Gerasimov em seu site, a criação de Alexei parecia ser um pouco chata, mesmo admitindo ele não lembrar o objetivo exato que o jogador deveria cumprir, exceto o fato de que era possível montar várias figuras. Uma outra versão que encontrei no que diz respeito à forma de jogar, dizia que o jogador deveria arrastar as peças para dentro do tabuleiro, de modo a preencher todo o espaço ao encaixá-las perfeitamente. Independente da história contada, a única certeza foi sua fonte de inspiração, o pentaminó. O contato de Alexei com esta forma de entretenimento ocorreu quando ainda criança, e o gosto que tomou por tal desafio foi tamanho que continua a jogar vez ou outra mesmo depois de adulto. Neste desafiante quebra-cabeças composto por 12 peças, ou 18 se levarmos em conta o espelhamento de algumas, o objetivo é montar as inúmeras figuras que são mostradas em um livreto. O mais interessante é o novo desafio que tem início quando a brincadeira termina e o jogador tem de guardar as peças na caixa novamente. Foi este momento desafiador que Alexei pretendia transpor para a tela de um computador. Ideia esta rapidamente abandonada, ao se dar conta que uma vez encontrada a solução, o desafio deixaria de existir. Na busca de solucionar o problema, surge a ideia de estreitar o campo de ação do jogador, realizando também mudanças na jogabilidade. Agora, ao invés das peças serem arrastadas para o tabuleiro, as mesmas iriam descer de forma constante, tendo o jogador de encaixá-las perfeitamente. Não demorou muito para que percebesse os dois problemas que tal mudança havia gerado. O primeiro deles era a lentidão na jogabilidade, o que impossibilitava a movimentação das peças em tempo real. Alexei passa então a focar seus esforços nos pentaminós, já que as 18 peças existentes, compostas por 5 quadrados cada, eram demais para o pobre Electronica 60 processar. A solução encontrada foi a de transformar os pentaminós em tetraminós, ou seja, cada peça agora seria formada pela junção de 4 quadrados. Isso reduziu o número de peças de 18 para 7, passando a permitir um processamento mais ágil e, consequentemente, uma jogabilidade mais fluida. O segundo problema era o encaixe das peças, pois independente do jogador conseguir ou não acoplar as mesmas com perfeição, todas sem exceção permaneciam na tela. A consequência disso era o rápido empilhamento, resultando com o final do jogo em questão de segundos. A saída encontrada por Alexei daria uma dinâmica totalmente nova ao jogo, pois a partir deste momento, cada linha horizontal formada iria desaparecer, dando espaço às demais que continuavam a descer, ou seja, Tetris estava finalizado. E foi assim, através de todo este processo assistido por vocês, que Alexei Pazitnov deu forma ao jogo que conhecemos nos dias de hoje. Algo bem diferente da primeira versão que conheci, afirmando que a fonte de inspiração para a criação do jogo teria sido a publicação Polyominoes, do matemático estadunidense Solomon Wolf Gollop. O problema com esta versão da história é a forma como algumas fontes se referem a Solomon
dando a impressão de que os pentaminóis só se tornaram conhecidos graças a ele. De acordo com esta versão da história, Alexei teria encontrado por acaso esta publicação na Academia de Ciência, que com seu conteúdo relativo aos pentaminóis, supostamente o teria instigado a partir em busca do tal quebra-cabeças mencionado em suas páginas. Daí, em posse do mesmo, teria se inspirado para a criação de Tetris, no momento em que começa a guardar as peças na caixa e se dá conta do quão difícil era repô-las de forma ordenada. Decidido a descobrir o que havia gerado duas versões tão diferentes, resolvi me aprofundar ainda mais nas pesquisas, o que me levou à descoberta da publicação Canterbury Puzzle, que é escrita pelo grande inventor inglês de quebra-cabeças Henry Ernest Dudney, apresentou ao leitor no ano de 1907 o primeiro problema envolvendo pentaminóis. Em minha humilde opinião, tal informação é suficiente para invalidar a segunda versão da história. Pois, ao contrário da impressão que é passada por algumas fontes que pesquisei, desafios envolvendo os pentaminóis já eram conhecidos por parte da população muito antes de Solomon dar-lhes o nome e criar o conceito. Devido a isso, me sinto à vontade para respeitosamente discordar desta versão da história e retornar ao assunto Tetris, para mencionar o enorme sucesso que o jogo já estava fazendo na Academia de Ciências e com o Alexei pensando no que poderia ser feito para facilitar o acesso a um número maior de pessoas ao jogo. Chega à conclusão de que seria necessário transpor o mesmo do arcaico Electronica 60 para uma plataforma mais moderna e popular, que no caso seriam os computadores pessoais como os da IBM existentes no local. Trabalho este realizado por Vadim Gerasimov, que já havia demonstrado seu alto grau de conhecimento na realização de trabalhos internos. Em posse do código-fonte fornecido por Alexei, cria uma impressionante versão do jogo para o MS-DOS, com cada uma de suas 7 peças apresentando cores distintas. Outras alterações realizadas por Vadim foram a adição de novas fases e o recurso de salvamento da pontuação dos jogadores. Com relação à origem do nome Tetris, Alexei nomeou sua obra fazendo a fusão entre a palavra de origem grega tetra e o nome de seu esporte preferido. Agora, vocês estão lembrados daquele pacote de jogos altamente viciantes que o grupo pensou em comercializar, mas que desistiram da ideia? Bom, mesmo com a impossibilidade de venda, o grupo, desejando que suas criações chegassem às mãos de outras pessoas, passam a fazer cópias em disquetes para serem distribuídas aos amigos que, por sua vez, fazem cópias para seus amigos e familiares. Em pouco tempo, o jogo se populariza além das paredes da Academia de Ciências, se espalhando por toda Moscou, expandindo-se em seguida por toda a União Soviética e, por fim, para os países do bloco soviético. Em certo momento e de forma inimaginável, o jogo foi parar na Hungria, na capital Budapeste, local de onde ganharia o mundo inicialmente pela Europa, provocando mais à frente uma guerra judicial entre empresas no Ocidente que, por algum tempo, iriam faturar milhões com uma obra que não lhes pertenciam e o pior, sem dar os devidos créditos e sem a autorização de seu criador. Mas isso seria um assunto para um próximo vídeo. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos e fui!